Olá, sede todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Quero agradecer a todos que estão dando seu joinha, estão compartilhando e verifica se a tua inscrição continua ativa. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra no livro 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. O tema da mensagem: o obreiro aprovado por Deus. Embora o apóstolo Paulo enviou a segunda epístola a Timóteo, um evangelista que ficou responsável de trazer ensinamentos à igreja de Éfeso quanto às falsas doutrinas e os falsos mestres, essa exortação, embora dirigida a Timóteo, é para todos os obreiros da obra do Senhor. O obreiro precisa ter consciência de que ele é um parceiro e que precisa ter chamado, vocacionado e preparado, pois vai enfrentar Satanás e as potestades do mal. A Bíblia, como regra de fé e prática, traz uma série de exigências. Primeiro, diácono significa servo. Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, a instituição dos diáconos. Verso 3, escolhei 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Primeiro, boa reputação. Não é somente quem tem dinheiro, fama, mas sim aqueles ou aquelas que com suas ações demonstram confiança, credibilidade, respeito, admiração. É algo que é construído a cada dia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. A boa fama significa mais do que uma boa posição social. Trata-se da verdadeira integridade de caráter. Tal pessoa exerce uma mais duradoura influência no caráter do próximo do que aquela cuja preocupação é somente social. Segunda grande virtude, ser cheio do Espírito Santo. Efésios, capítulo 5, 18, parte B. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Imperativo passivo presente, no grego, tem o significado de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante, mediante o enchimento constante do Espírito Santo. O cristão deve buscar o revestimento no Espírito após a conversão, mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para a adoração a Deus, serviço e testemunho. 2.
experimentamos enchimento repetido do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo. Estamos repletos da palavra de Deus, oramos, damos graças e cantamos ao Senhor, servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer, ou seja, obedecemos à palavra de Deus. 3. Alguns resultados de ser cheio do Espírito Santo: falar com alegria a Deus em salmos, hinos e cânticos espirituais, sujeitar-nos uns aos outros. Terceira grande virtude: ser cheio de sabedoria. Provérbios capítulo 4, verso 7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que você tem, adquire o conhecimento. A sabedoria de Deus é essencial para uma vida cristã proeminente. Segundo a vontade de Deus, devemos buscá-la acima de todas as coisas. É dada àqueles que esforçadamente pagam o seu preço. A sabedoria nos chega por dois caminhos. Primeiro, o ensino. Mediante o ensino bíblico, a pessoa experimentará uma transformação espiritual que importará em apartar-se do mal e voltar-se para o conhecimento de Deus. Segundo, a comunhão pessoal com Deus é o primeiro passo para se obter a verdadeira sabedoria. O cristão deve temer a Deus e odiar o mal. Segundo, dedicação. A sabedoria é concedido à pessoa que percebe o seu valor e que por isso a busca com diligência. O sábio aprende através do ensino e da disciplina da parte de Deus. Ele acata os mandamentos de Deus, ouve o santo conselho dos pais e de outras pessoas idôneas e considera a sabedoria mais valiosa do que a prata e o ouro e joias preciosas. Jesus Cristo é a suprema manifestação da sabedoria de Deus. Logo, essa exortação do Antigo Testamento equivale a um chamamento para a pessoa dedicar sua vida a Jesus Cristo. Devemos abandonar o pecado e renunciar o nosso eu. Voltar-se para Deus, largando tudo o que for necessário, a fim de segui-lo como seus discípulos. 1 Timóteo capítulo 3, 8. Também os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Uma das funções deles no Novo Testamento é visto em Atos 6, de 1 a 6. Devia ajudar os pastores, cuidando dos assuntos temporais e materiais da igreja, de tal maneira que os pastores pudessem se dedicar à oração e ao ministério da
palavra. Verso 10: sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis, ou seja, pessoa que não precisa ser repreendido. Verso 11: sejam maridos de uma mulher e governe bem sua própria casa, ou seus filhos e a sua própria casa. Aqui estão as virtudes que um servo, um diácono precisa ter para estar na casa do Senhor trabalhando. A exigência, segundo a palavra de Deus, ela é alta, porque Deus chama, escolhe, vocaciona e prepara os obreiros para a sua casa, para a sua obra. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus maravilhoso, Deus poderoso, não há Deus como Tu, ó Pai. A Tua palavra é fiel, meu Deus, é digna de toda aceitação, ó Pai. Ali em Atos capítulo 6, na instituição dos diáconos, ó Pai, os Teus filhos apóstolos, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, colocou, meu Pai, algumas normas e algumas virtudes para que pudesse ser escolhido 7 homens de Deus, ó Pai, que fossem virtuosos, cheios do Teu Espírito Santo, meu Pai, cheio de sabedoria, de boa reputação, ó Pai. São coisas maravilhosas, meu Pai, que muitas das vezes hoje, meu Pai, a liderança não observa mais, Pai, essas virtudes que o obreiro precisa ter, Pai. Não só o diácono, o presbítero, o evangelista e os pastores, meu Pai. Por isso o Senhor tem visto como está a Tua obra nos últimos tempos, Pai. Pessoas sem habilidade, sem chamado, sem vocação, sem preparo, meu Pai, à frente da Tua obra, fazendo a obra. E a Tua igreja tem gemido, as ovelhas sofrem, gemem muitas das vezes por falta de alimento, ó Pai. E muitas das vezes ficam perdidas, desorientadas, Senhor. Que Tu venha ter compaixão da Tua igreja, que através desta palavra, deste ensinamento, Pai, o Teu Espírito Santo venha fazer um grande despertamento e um grande avivamento sobre a face da terra, no meio do Teu povo, ó Pai. Não podemos ungir de qualquer jeito, porque a obra tem que ser por excelência, para um Deus excelente, ó Pai. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira, e diz que é pela fé, ó Pai. Liberta a Tua igreja, Senhor, desperta o Teu povo e faz um grande avivamento no meio dos Teus filhos, que possam retornar ao centro da Tua palavra, meu Pai, onde Cristo é o centro, meu Pai, e Tu venha despertar o Teu povo. Jesus disse que o meu povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas igrejas estão errando por não Te conhecer de perto, mas só de longe. Mas eu creio no mover do Teu Espírito Santo. Eu creio que através de uma palavra Tua, Pai, o Senhor vai mudar este quadro, que o Senhor vai fazer uma limpeza no meio dos Teus filhos e vai fazer um grande avivamento. O Teu Espírito há de soprar, meu Senhor, e vai revestir com poder, meu Pai, e todo o mal vai ser banido no meio dos Teus filhos. Eu Te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e que Deus abençoe os seus governantes, em o nome de Jesus. Amém.